Você está pronto para ouvir uma história inspiradora que inspirou a minha? Espero que inspire a sua. Era uma cruzada evangelística e ela transcorria perfeitamente bem. Numa cruzada tem evangelismo, louvores, palavra. E que palavra! O pregador, especialmente convidado para aquela reunião, por conta do seu talento e de sua oratória, encantou toda a plateia. Glórias a Deus daqui, aleluias dali, tudo isso era ouvido na rua. Ao final, uma grande espera. Ora, o que se espera de uma cruzada evangelística ou de um culto ao ar livre? Salvação de almas. E então veio a frustração. A mensagem que tocou os salvos não fez o mesmo no coração dos perdidos. O pastor da igreja que organizou o evento estava tão arrasado que ele desistiu de continuar na plataforma de honra e, para encerrar a reunião, olhou no meio da multidão e chamou um diácono para orar. Então o diácono começou a orar para encerrar a reunião. Ele orou, e ele orou, e ele orou. E o que era para ser apenas alguns minutos de oração se estenderam por 3 horas de súplicas, 3 horas de oração contrita, 3 horas de oração com lágrimas, 3 horas de oração intensa, e ninguém viu o tempo passar. A multidão acompanhou e ninguém saiu do lugar, com exceção daqueles que eram alvo da cruzada. Os sem Jesus, os pagãos, os ateus, os bebuns, as prostitutas, estes saíram dos seus lugares, correram para frente do altar, ali na plataforma, dobravam o joelho, choravam e gritavam por misericórdia. Jesus salvou naquela tarde milhares de almas, segundo o relato de quem lá esteve. O louvor harmonioso não tocou o coração dos perdidos. A eloquente pregação não tocou o coração dos condenados, mas a oração daquele humilde diácono, a súplica insistente, a verdade em suas palavras, a emoção com que ele clamava e as suas lágrimas, estas sim tocaram as pessoas. John Hyde era o nome do diácono. Ele ficou conhecido como o homem que orava. No livro de sua biografia, o escritor conta que certa vez ele foi fazer um exame médico e detectaram que o seu coração havia se movido da esquerda para a direita. E o médico afirmou que isso aconteceu por conta da intensidade e a força que ele usava para orar e a emoção que ele aplicava nas orações, depois de horas e horas de oração ajoelhado na busca pela presença de Deus. Confesso a vocês que quando eu li este livro na minha adolescência, eu fiquei espantado. Na verdade, eu fiquei assustado. Confesso que até dúvidas vieram ao meu coração. Eu me perguntava como pode alguém orar tanto? E então eu convivi com heróis fora dos livros, irmãs do círculo de oração lá na minha humilde congregaçãozinha. Algumas, no lugar de pele em seus joelhos, tinham uma camada grossa, um calo exponente, calo testemunho de suas horas e horas de busca intensa. Eu experimentei isso uma vez. Certa vez eu estava ministrando na Assembleia de Deus de Curitiba, no estado do Paraná, e eu fui tocado, porque no domingo eu vi Deus usar um pregador com uma unção tão poderosa que eu me senti um nada. Na segunda-feira pela manhã, que era o encerramento, e eu era o pregador, eu apenas escorreguei o meu corpo fora da cama, ajoelhei pedindo a Deus misericórdia e comecei a orar, para que Deus me usasse como usou o pregador do domingo. Era 7 horas da manhã quando eu comecei a orar. Quando eu terminei a oração, era 7 horas da noite. 12 horas ajoelhado, 12 horas orando. O Espírito Santo me ajudou a orar. Isso nunca mais aconteceu. Foi somente aquela vez. E o resultado? À noite, o céu ficou baixinho. Centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Centenas de pessoas entregaram suas vidas para Jesus. E algumas receberam batismo com o Espírito Santo naquele culto. A galeria tremia, eu fui tomado pelo Senhor, e quando eu voltei em mim, já era início da madrugada, e a igreja sede de Curitiba estava tomada por pessoas em súplicas e orações. As pessoas estavam jogadas pelos cantos buscando a Deus. A oração ainda move a mão que move o mundo. Deixa eu te dar um conselho: busque mais a Deus, passe mais tempo com Ele, tente copiar um pouco da trajetória de John Hyde, o homem que orava. Peça para o Deus dele te intensificar em oração. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Quanto mais tempo perto de Deus, mais longe dos homens você fica. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo do céu. Quanto mais você ora, mais o céu se revela sobre a sua vida. John Hyde inspirou a minha vida. Que a vida dele inspire a sua.